When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Deixei até o fim. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Muito bem, boa noite, né, irmãos? Eu fiquei só assistindo o culto até agora. Agradecer o Ricardo, agradecer os irmãos que conduziram o trabalho aí por esses dias. E agradecer as orações, né? Deus tem fortalecido. O trabalho continua, a obra precisa ser feita. E pela graça de Deus nós vamos dar continuidade. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje esta série, Fix You, a dor da transformação e a alegria da restauração. Nós vamos caminhar aí alguns domingos, eu espero que seja edificante para todos nós. Ela não é a primeira vez que eu trabalho com esse tema na igreja. Quem já está aqui mais tempo, há uns 7 anos atrás, eu fiz esse mesmo tema, só que vai ser uma revisão bem diferente, uma abordagem bem diferente desse tema. Fix You, a ideia, vocês já viram na música, né? É de um conjunto muito famoso, conhecido, mas ele tem uma história muito interessante. Quem me acompanha nas redes sociais não é novidade, mas nem todos acompanham. Eu preciso compartilhar aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem o porquê, o propósito disso. Então, Fix You, a dor da transformação e a alegria da restauração. Daqui a pouquinho nós vamos abrir o texto bíblico. Deixa eu caminhar aqui com os irmãos, o contexto e a história. Você já ouviu falar nesse conjunto? Coldplay, né? Fix You. Ele fez essa música, nem todos conhecem a história dessa música. Na verdade, a atriz Gwyneth Paltrow, ela perdeu o pai dela no ano 2000, com câncer, e ele estava terminando um filme. Eu até tenho esse filme, eu me lembro quando eles mostram os bastidores, ele estava no meio de um tratamento, terminando esse filme, e ela ficou muito arrasada, e conta a história que ela foi assistir o show dele, acabaram se conhecendo, eles se casaram, têm 2 filhos. Enfim, ele acabou compondo essa música, uma homenagem, mas também uma forma de consolo. E nem todos sabem, mas ele é cristão, é filho de um pastor, cresceu num lar cristão. E ele criou essa mensagem, e você vê que no início começa com um órgão, porque era um órgão do pai dela, né? Ele também mexia com música. Então tem todo um contexto. E a mensagem é muito bonita, e é muito interessante. Eu sei que para alguns que não me conhecem, quem já está mais tempo não se espanta, né? Eu usar músicas seculares como ilustração, como link, não há nenhuma dificuldade, viu, meus queridos? Até porque eu digo que não existe música gospel, isso é uma invenção do mercado, né? Existe música
boa e música porcaria, né? Em todas as áreas. Você tem música boa para adoração, para reflexão, e você tem porcaria, que tira esse, coisa para lá que todo mundo conhece, entende? Então, não existe música gospel, tá? Isso aí é uma invenção do mercado para vender. Você tem música adequada para adoração. Aí a gente vem aqui e canta, que já estudamos muito isso com a igreja, né? Adequada porque fala das grandezas de Deus, que nos faz adorar a Deus. E música para reflexão, né? Que pode ser com temas espirituais ou não. Fala sobre o amor conjugal, sobre a criação, sobre a natureza, ou música para contestação social, enfim. A adequação dela que é o problema. E na nossa igreja nós temos uma convicção de que o culto ele tem 3 propósitos: glorificar a Deus, porque se não glorificar a Deus não é culto; edificar os crentes, porque se não edificar os crentes, então realmente é uma reunião social; e atingir os de fora, baseado em 1 Coríntios 14. Ele fala preocupação que o incrédulo entre no culto, tá? Então sempre tive essa preocupação de fazer um link com a sociedade, de comunicar, de trazer uma mensagem clara, contextualizada, e usar esses ícones, não para a nossa adoração, evidentemente, mas para um clipe para divulgar na sociedade. É muito importante. Compartilhe lá na sua rede social, quem sabe um amigo seu lá na escola, no trabalho, porque não faz sentido vir um clube social, a gente ficar falando uma linguagem nossa aqui dentro, de crente para crente, né? Então, glorificar a Deus, edificar os crentes e atingir os descrentes. Esse é um princípio bíblico, baseado em 1 Coríntios 14, que eu sigo em tudo, tá certo? Então, meus queridos, mas isso é apenas um link, isso aqui é a parte de marketing, para a gente divulgar lá fora. Nós vamos na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema. Esse tema que fala sobre a questão da restauração, que fala sobre a questão do barro na mão do oleiro, aquela passagem linda, lá em Jeremias 18, que Deus diz assim: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E é um princípio bíblico, espiritual, e que nós vamos aprender, tirar algumas lições para a nossa vida em várias passagens da palavra de Deus. Eu convido então para você hoje abrir lá em Romanos 8. Vamos abrir apenas 2 versículos, Romanos capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso de número 28 ao verso de número 29. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar, meus queridos, pedir a bênção, a direção de Deus. Ó Pai, nós te louvamos porque é um tema novo que vamos trabalhar com a igreja, que fala muito da nossa vida do dia a dia, Senhor, das nossas experiências terrenas, que elas estão dentro de um propósito. Nada é por acaso, nada está fora do teu controle. E cremos e acreditamos, como afirma aqui a tua palavra, o apóstolo Paulo, que todas as coisas, Senhor, cooperam para o nosso bem. Mas ajuda-nos a compreender com mais profundidade o significado disso. Essa ideia, ó Deus, de transformação, de restauração, em que nós, na nossa jornada, muitas vezes somos quebrados como um vaso e precisamos ser restaurados, colados de novo, como diz a música, e que assim o Senhor opere através da tua palavra e nos ensine essa noite um pouquinho mais. Perdoa os nossos pecados e abençoe cada um que nos acompanha, quer seja aqui, ó Deus, presencialmente, virtualmente, ou aquele que nos acompanharão nas mensagens gravadas. Que teu Espírito Santo opere de forma livre, soberana, trazendo, Senhor, realmente o teu recado, a tua mensagem para o nosso coração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, nós estamos aqui na carta aos Romanos, capítulo 8. Precisamos dar uma introdução rápida a esta carta,
para entender o texto, precisamos entender o contexto e introdução aqui rapidamente. Então, sobre a carta aos Romanos, o autor e propósito. Vamos lembrar que o autor, o apóstolo Paulo, ele não fundou essa igreja, tá? Ele tinha um propósito de passar para aquela igreja, ele queria trazer uma mensagem para aquela igreja, e ele tinha um objetivo. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, passagens lindas que mostram o objetivo dele. Quando ele vai dizer que ele queria que, lá no capítulo de número 15, tá? Romanos capítulo de número 15, eu não sei se eu coloquei na tela esse aqui, coloquei aqui, olha, verso de número 22, ele diz assim, muito importante: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco, mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu farei quando for para a Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, o propósito principal dessa carta é muito claro aqui no final. Ele estava indo para a Espanha e ele queria o apoio daquela igreja. Na verdade, é uma carta missionária. Essa carta ela tem um propósito de convencer os primeiros leitores e nós também das grandes verdades de Deus, que a humanidade está perdida, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele começa os primeiros capítulos da Bíblia falando sobre essa realidade, quer ser judeu, gentil, está todo mundo perdido. Precisamos anunciar a salvação em Cristo. E aí ele vai, através dessa carta, trazer um compêndio profundo sobre teologia da justificação, que é somente pela graça e por meio da pregação do Evangelho. Então ele vai convencer a igreja disso e a necessidade que temos de pregar o Evangelho a todas as nações. Ele queria ir para a Europa, para a Espanha, e queria então que os romanos, a região da Espanha, os romanos pudessem apoiá-lo, aquela igreja que ficava em Roma pudesse apoiá-lo nesse sentido. E aí então você vai ter a divisão dessa carta, que é bem interessante. Você tem do capítulo 1 ao 11 a teoria, né? Paulo fala das misericórdias de Deus, ele fala das grandezas das misericórdias de Deus. E depois você vai ter do capítulo 12 a 16, é a aplicação dessa teoria. Então você tem rogos, exortações, aplicação de toda essa teoria. Ela é dividida dessa forma. Então, 1 a 11, ele tem as grandes misericórdias de Deus, os atos de amor de Deus. E do capítulo 12 em diante, a aplicação disso na nossa vida. E aí a gente pode dizer assim, que essa é a grande diferença do cristianismo e das demais religiões. Por quê? As demais religiões, você tem invertido, ele lê de trás para frente. Por quê? Primeiro você vai ter que fazer muitas coisas, tá? Você tem fazer algo para ser aceito, se tornar filho de Deus. 99,999% das religiões. Pesquise, essa é a grande diferença de todas as religiões. Falar, o cristianismo é igual a todas as religiões, respeitamos todas as religiões, mas ele tem uma diferença fundamental. A graça e o amor de Deus, o ato de Deus vem primeiro, tá? E nós respondemos a esse amor, é sempre assim. Isso é essencial para a gente entender até a mensagem de hoje. Então, as demais religiões, nós devemos fazer alguma coisa, seguir regras, obediência, para depois se tornar filho de Deus. E o que o cristianismo ensina? Deus nos faz filhos, que as misericórdias de Deus. Capítulo 11, os grandes atos de misericórdia de Deus para salvar a humanidade. Por isso, tá, como resposta, como gratidão, nós vamos então servir esse Deus. É por isso que ele vai iniciar o capítulo 12, falando já dessa vida prática de serviço, de consagração. Ele conclui, é uma dobradiça que a gente diz na divisão do livro: rogo-vos, pois, irmãos, diante de todas as misericórdias de Deus, ele, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que eu apresentei durante 11 capítulos, que apresenteis agora o vosso corpo com sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você tem a parte prática. Praticamente é isso que você tem, uma divisão rápida aqui sobre este livro. No capítulo 8, que nós vamos conversar hoje, está um pouco... a letra ficou pequena, mas eu leio aqui para os irmãos. Com a queda da humanidade, a criação ficou sujeita às consequências do pecado. Ele está na parte teórica ainda, ele está explicando, convencendo a igreja. Aí duas coisas que acontecem com o ser humano: culpa e sofrimento.
Faz parte da nossa vida, não tem como. O ser humano já vem para esse mundo e ele está debaixo de uma raça caída. E ele tem culpa e sofrimento. E aí o apóstolo Paulo vai, no capítulo 8, de forma maravilhosa, ele vai descrever como que Deus vai nos libertar das consequências do pecado. No presente, já somos libertos da culpa. Como ele começa Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos libertos da culpa. A culpa é tirada na hora. Quando você é perdoado em Cristo, Ele já pagou na cruz. É uma parte importantíssima. A segunda não faz sentido se não experimentarmos isso. Isso é no presente. Hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Seus pecados já foram pagos na cruz. Ele falou muito sobre justificação nos capítulos anteriores. Eu estou só introduzindo aqui o capítulo 8. Aí a segunda parte, ele vai falar sobre... O Deus vai agora nos livrar do sofrimento que o pecado trouxe. As dores, as experiências difíceis que nós temos nessa vida. Mas isso não é no presente. Esse que é um grande problema, que quando nós não entendemos, a gente vai ter dificuldade. Isso está no futuro. E ele vai ter uma frase de transição, o verso de transição, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, já foi aceito. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, somos então co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Aí você tem aqui em Romanos 8, esse texto maravilhoso que nós lemos, o verso 18, ele vai se desdobrando, ele vai dizendo: porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Então Deus vai nos livrar também de todo e qualquer tipo de sofrimento nessa vida, mas não agora, tá? Agora o sofrimento tem até um propósito, porque é um Deus maravilhoso que transforma o mal em bem, que usa todas as nossas circunstâncias por um fim. Tudo coopera para o bem. Esse é o ponto. É a divisão do livro, divisão do capítulo e, finalmente, o ponto mais importante para nós. Esse texto lindo que nós lemos e devemos nos confortar com ele. Sabemos, como diz lá verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, meus queridos, nós temos então um momento assim que eu acho maravilhoso. Primeira coisa que Paulo inicia essa frase, que deve trazer um consolo para o nosso coração, é uma convicção dessa ação de Deus, desse mover de Deus na nossa vida. Essa palavra sabemos é uma palavra muito forte, tá? Ela é usada em ciências exatas, é algo que pode ser aferido e conferido. É certeza. Sabemos de uma coisa, gente. Há muita coisa que a gente não sabe nessa vida, mas uma coisa a gente pode ter certeza nessa vida, que tudo coopera para o nosso bem. E o que significa aqui então? A palavra sabemos, no grego, tem a ideia também de conhecimento. É muitas vezes usado em contexto em que algo já é conhecido, é confirmado, pode ser testado, provado. Ele experimenta essa verdade. É uma verdade que a gente pode experimentar. Tanto que ela é usada lá em João 21, quando ele diz assim: olha, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Nós sabemos, era uma certeza, porque ele tinha aferido e conferido aquilo. Lá em João 3,11, outra passagem também que reforça isso. É verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. A ideia de convicção. Nós dizemos o que nós sabemos, temos certeza de uma coisa. Então esse é o primeiro ponto, quando a gente começa a nossa jornada. Quando nós lemos todo o capítulo 8, convido você a ler na sua casa, é extraordinário. Quando Paulo vai discorrendo que tenho por certo, olha, certeza, conhecimento, ele tinha convicção de uma coisa: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Deus usa, Deus transforma. É uma convicção que a gente precisa ter, tudo começa daqui. Se nós não tivermos essa certeza, nós vamos ter problema depois, no restante da passagem e da mensagem. Se você tiver dúvidas do que está acontecendo na sua vida, está dentro do propósito de Deus, aí vai confundir a coisa, aí o negócio é difícil. Você não vai ter força para continuar, você não vai conseguir administrar a sua vida em meio às adversidades, porque precisamos ter uma certeza que tudo coopera para o bem. E ele começa com essa palavra. É uma certeza que pode ser aferida, conferida, evidenciada, experimentada, e Paulo já tinha vivido isso, e ele estava compartilhando com aquela igreja e trazendo lições preciosas até para os dias de hoje.
Eu vou aplicar mais, eu vou andar, porque eu dividi em 4 partes esse texto, um versículo em 4 partes, é tão rico. Nós também precisamos ter uma visão do conjunto. Isso aqui para mim é revelador e é para mim a palavra-chave nesse texto. A visão do conjunto da ação de Deus na nossa vida. Se nós sabemos que é Deus que está conduzindo a história, Ele é o Senhor do universo e é o Senhor da nossa vida, e nós devemos ter certeza que Ele vai fazer, agir e operar para um bem, para um propósito maior. Mas ele vai dizer uma coisa interessante aqui. Quando ele usa a palavra cooperar é uma palavra no grego que lembra o português, essa palavra, sinergia. É a raiz dessa mesma palavra, que é o quê? Dentro do contexto, eu poderia interpretar assim, uma ação conjunta de cada parte para um propósito em comum. Aí que vem a grande questão. Na minha experiência, na sua experiência do dia a dia, quando você passa por uma adversidade, algo que você não está entendendo porque naquele momento, você entra em crise, entra em parafuso, sabe por quê? Realmente, isoladamente, as experiências da nossa vida podem aparentemente não cooperar para o nosso bem. Elas não fazem sentido. Você olha aquilo fora do contexto, fora do todo. Por que Deus permite isso na minha vida? Então aquilo só vai trazer dor e sofrimento. Só que a palavra de Deus nos ensina, por isso que a tradução, muitas vezes, ela é feita, não só uma tradução, mas é uma interpretação. Se você pegar aquela Bíblia mais antiga, a corrigida, o que você vai ter lá? Tudo coopera conjuntamente. Contribui, opera conjuntamente. É uma tradução do grego, porque é uma palavra só, sinergismo. O que é sinergismo? É uma ideia de conjunto, de coisas, forças que trabalham de forma... Deus agindo com todas as coisas. Então, os elementos da nossa vida, eles só vão fazer sentido no todo. Aí a nossa vida tem passado, presente e futuro. E você não conhece tudo. Você conhece o passado um pouco, o presente que está vivendo agora, mas você não sabe o dia de amanhã. Não dá para nós interpretarmos cada evento na nossa vida isolado. E se eu não sei o que tem amanhã, eu vou entrar em parafuso. O que Deus tem preparado para mim, para você amanhã? Você sabe? Não. Então não tem como você interpretar esse evento. É confiar. Isso é fé. Porque então tudo coopera para o nosso bem em conjunto. Mas eu não conheço o conjunto da obra. Eu estou assistindo um desfile sentado na arquibancada. Eu vejo por blocos. Eu não sei o que vem depois. Mas Deus está como se eu estivesse no alto vendo o conjunto todo da obra. Ele não só sabe, mas Ele determinou e vai conduzir a sua história. Ontem, hoje e amanhã. E só vai fazer sentido quando nós entendemos que o conjunto todo vai cooperar para o nosso bem. Para mim essa palavra-chave, ela revela muita coisa. Os eventos isolados, podemos dizer, da nossa vida, não cooperam necessariamente para o nosso bem. É uma dor que você olha para ela e você não vê razão para aquilo. Você não vê propósito para aquilo. Mas se você tem um conhecimento da palavra de Deus, você vai entender que o conjunto da obra, a sinergia entre eles, que é orquestrada soberanamente por Deus, irão definitivamente cooperar para o nosso bem. Tem muitas ilustrações interessantes, mas eu ouvi uma ilustração de professor essa, né? Doutor Augusto sempre conta, se você entrar na internet, tem um monte. Romanos 8, escreve lá que você vai ver um monte de mensagem. Mas eu não vi ninguém falar sobre a palavra sinergismo. Eu acho uma palavra tão importante. Mas tem uma ilustração que eu gosto muito. Um jovem que queria ser missionário na África. O sonho dele era pregar, ir lá para a África e tal. E ele se preparou, se capacitou, foi enviado para uma junta de missões e entrou lá na África para ser missionário. E conseguiu contato com uma tribo, só que aí no meio do caminho ele foi preso por uma outra tribo, e eles eram canibais, né? E ele foi amarrado, e começaram a fazer a fogueira lá, e preparar a comida. E ele começou a ficar angustiado, falou, meu Deus, eu preparei a minha vida para servir a Deus, e agora que estou sendo amarrado, e tem uns índios canibais, cheios de caveira lá na tribo, falei, ele já sabe o que vai acontecer. E aí, aquele que estava preparando o prato da noite, provavelmente, né, pediu para tirarem um pedaço, para ele experimentar, um pedacinho da carne. Né? Canibal, tribo canibal. E um deles foi lá e lascou um pedaço da perna dele lá, uma lasquinha, e deu para o chefe experimentar. Ele pôs na boca aquilo, nossa, que ruim, carne ruim. Manda embora esse negócio, não vamos comer isso aí não, viu? Isso aí não serve, carne ruim. E ele foi solto e foi embora correndo.
mancando e dizendo assim: Senhor, agora eu entendo por que eu perdi aquela perna e tenho essa perna biônica, onde o cara arrancou a lasquinha da borracha e comeu, era ruim. Isso é uma ilustração que eu vi de um professor meu, né? Caiu a ficha, né? Ele passou a vida inteira amargurado. Por que ele perdeu a perna? Por que ele vivia sem aquela perna? Por que Deus permitiu isso? E lá numa experiência na África, uma tribo de canibais arranca um pedacinho da perna e vão tirar logo da perna dele, que não era perna de verdade, né? Era uma perna de borracha, carne ruim, vai embora. É uma pequena ilustração que eu vi de um professor meu, mas eu tenho certeza que muitas vezes na nossa experiência de passado, presente e futuro, algumas coisas se encaixam. Muitas vezes nós vamos dizer: ainda bem que não aconteceu como eu queria. Deus mudou a história, Ele interveio. Alguma coisa que eu almejava muito não aconteceu. Essa visão que nós precisamos ter, da sinergia de Deus nos eventos da nossa história, vai nos dar um conforto, uma segurança para continuarmos caminhando. O texto continua, meus queridos, além da visão como a gente diz, da convicção que a gente tem dessa ação de Deus na nossa história, nos quebrantando e nos fazendo um vaso novo, existe o conjunto que muitas vezes nós não temos totalmente revelado, nós não sabemos o dia de amanhã. Existe a visão também do benefício dessa ação. Eu pus de propósito a palavra benefício. Por quê? A palavra bem, no grego, é a palavra agaton. O que lembra? Agaton. Se lembra o bem, mas dentre as possíveis traduções eu vi uma que eu acho que fica muito melhor para o sentido do texto, que é a ideia de benefício. Que todas as coisas, Deus vai operar em conjunto na nossa vida para que tudo nos beneficie. É o benefício de Deus na nossa vida. Porque quando a gente pensa em bem, a gente só pensa em adquirir alguma coisa e conquistar alguma coisa. Aí o bem de Deus, né? Eu pedi um emprego porque eu acho que eu vou ganhar na loteria amanhã. Tenho certeza, Deus está preparando coisa maior. Não é assim que funciona. Esse benefício não é só dar, muitas vezes é tirar. É Deus agir na nossa vida, dando coisas e tirando coisas. É operando na nossa vida de uma forma que no fim de tudo, nós seremos beneficiados. Somos beneficiados com o conjunto da ação de Deus em nossa vida. O contexto vai nos mostrar algo a mais. O que é esse benefício? O grande benefício, o grande bem, a tradução mais comum. Está lá no contexto, gente, verso 29. Verso 29 vai dizer o quê? Que nós somos, né? Tudo coopera para o nosso bem, chamado segundo o propósito de Deus. Qual é o grande propósito da nossa vida? Portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Meu querido, não tenha dúvida de uma coisa. O maior propósito de Deus na sua vida, tá? É que você se torne a imagem de seu Filho. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que toda a preocupação dos apóstolos era essa: não sejais como meninos, né, inconstantes, levados por vento doutrina. O tempo todo, eu queria já dar o alimento sólido, mas o leite, é a ideia de crescimento, de maturidade, a estatura completa de Cristo. Paulo fala muito sobre isso. A ideia é que Deus está trabalhando na nossa vida, nos moldando, nos quebrantando, nos fazendo um vaso novo. E essa experiência, quando você fala sobre quebrantamento e transformação, geralmente é assim: Deus tira algumas coisas para colocar outras. A ideia é sempre essa: vos despi do velho homem para revestir do novo. Nós estamos nos revestindo de Cristo, e para que isso aconteça, o vaso tem que quebrar. E aí dói, aí é dolorido. Deus vai usar inúmeras circunstâncias, na sua sabedoria infinita, conjunto da história, tudo vai cooperar para o nosso bem. O benefício maior, que é sermos transformados à imagem de seu Filho. Esse é o grande benefício de Deus na minha e na sua vida. Meu querido, esse é o grande propósito. Deus nos chama para sermos seu Filho. E cada um de nós, como filhos de Deus, seremos irmãos do nosso primogênito, que é Jesus. E a ideia é essa: seremos parecidos com Cristo. Agora, quem? A gente pode aplicar para qualquer um essa palavra. Muitas pessoas que não têm um relacionamento com Deus vão ler: então tudo que vai acontecer na minha vida é para o meu bem. Vamos com calma, vamos ver o que a Bíblia diz. Por fim, o quarto ponto: o alvo da ação de Deus. O objeto dessa ação de Deus, dessa operação de Deus.
quando ele diz assim, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu acho muito importante esse texto também, pelo seguinte, quando ele diz aqui, amam, a palavra no grego é ágape, a raiz é ágape, é outra palavra, né? A raiz é ágape, a gente sabe, tem o amor eros, filéu e ágape. A ágape é a maior expressão, como a gente diz, né? O amor na sua mais alta expressão. Só que tem um ponto aqui que para mim fecha muito bem o sentido desse texto. Quando ele coloca aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo sabe que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele poderia substituir essa palavra e colocar assim, tudo coopera para o bem daqueles a quem Deus ama. Tá? Mas ele já pressupõe isso, porque é claro isso na Bíblia, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que já foram alvo do amor de Deus. E por estarem seguros nesse amor de Deus, podem passar por qualquer experiência. E que serão beneficiados por ela, porque estão dentro de um plano, de um propósito de Deus. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E aí sim vem essa grande questão. A Bíblia fala, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não é nem mérito nosso. Eu sou melhor do que os lá de fora, que não conhecem. Sabe porque eu amo, então tudo vai cooperar meu bem. Mas quem não ama, não vai. Meu filho, se você ama, é porque você foi alvo do amor de Deus. Deus tocou na sua vida. Ele te chamou com um propósito. A palavra predestinados é muito usada aqui. E mais ainda, quando você, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele vai para um nível mais profundo. Que ele fala, aqueles que amam a Deus, mas que foram chamados por um propósito. O chamamento é isso. É atraídos por esse amor. E agora nós vamos responder em amor. E se eu respondo em amor, aí sim, meu querido, vai ter uma coisa interessante. É o ingrediente que vai fazer toda a diferença. Em todas as experiências da nossa vida. Eu posso dizer que o amor aqui é o ingrediente determinante para nós obtermos os resultados esperados. Ou sermos de fato beneficiados. É por isso que o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, por exemplo, ele tem muita preocupação que a gente conheça o amor de Deus. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, verso 18. Ele faz uma oração aqui, na verdade, né? Eu rogo, eu oro. O texto é extraordinário. Se você ler com calma o capítulo 3, aí no fim ele conclui uma parte dizendo assim, a fim de vocês poderem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Olha que coisa extraordinária, gente. Conhecer o amor de Deus. Algo que excede o próprio entendimento. A essência da vida cristã é isso, sabe por quê? Porque na medida que você conhece o amor de Deus, você vai responder em mais amor. Então nós vamos amá-lo, e a proporção, a Bíblia que diz, eu amo porque Ele me amou primeiro. O amor dele é infinito, mas eu não conheço esse amor. Então Paulo fala o seguinte, só tem um jeito de você amar a Deus, sabe como que é? Não é pelo rigor ascético, porque agora eu vou obedecer, porque obediência e amor são palavras sinônimas, né? Quem ama obedece, não tem. Agora, a minha obediência vai ser fruto de uma determinação da força minha, que eu vou agora ser um homem reto, justo, dedicado. Isso está centrado no homem. Isso está sentado nas minhas forças, na minha capacidade de amar a Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o seguinte, você quer amar a Deus? Conheça o amor de Deus. Porque na medida que você conhece o amor de Deus, você vai amá-lo mais e mais. Por isso que Paulo orava para que eles pudessem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, porque aí você vai ser tomado da plenitude de Deus. E a reação sua natural vai ser amar esse Deus. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem, não vivam para si, mas por aquele que por eles morreu. Isso não pode ser uma teoria. O amor de Deus não é uma teoria, é algo que eu experimento. Foge da minha capacidade. O meu coração tem que ser cheio desse amor. A Bíblia diz, o Espírito nos foi dado e foi derramado o amor de Deus em nosso coração. E conforme você cresce no conhecimento desse amor, Deus vai operar na sua vida e aí vai acontecer algo extraordinário. Esse versículo vai ser real para você. Porque enquanto isso não acontecer, ele vai ser uma mera teoria. Que você vai dizer a boca para fora, mas lá no fundo do coração você vai ter dúvidas. Será que eu sei mesmo? Primeira coisa, convicção, que tudo coopera para o meu bem. Outra coisa, sinergia das coisas.
Terceira, o alvo, aqueles que são, o terceiro não era o alvo, era o benefício, né? Ser transformado à imagem de Jesus. Deus está fazendo isso, eu tenho que ter essa convicção. Você está sendo transformado dia após dia à imagem de seu Filho. E por fim, essa ideia de sermos o alvo do amor de Deus para respondermos em amor. Sabe por quê? Que aí que vem um ponto que eu quero fechar com vocês. Para mim é fundamental. Quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais aptos estamos para corresponder positivamente à ação de Deus na nossa vida, mesmo diante das maiores dores. Sabe por quê? Vai acontecer uma coisa. Quando você não tem essa graça, esse amor derramado no nosso coração, a dor vira amargura, revolta. Por que um filho de Deus passa pela mesma experiência, né, do que uma outra pessoa e ele corresponde positivamente àquilo e outro não? É na medida que eles conhecem o amor de Deus. Se você não conhece esse amor de Deus, se no seu coração não está derramado o amor de Deus, a dor vira amargura, revolta. É por isso que muitas pessoas, ao passarem por situações de dificuldade, de adversidade, aquilo não produz fruto. Aquilo endurece o coração e aí se torna uma pessoa amarga. E durante a nossa jornada, nós vamos ter que tomar uma decisão diante dos eventos da nossa vida. Aquilo vai te amadurecer, te fazer crescer espiritualmente, ou aquilo vai te amargar e criar em você um coração revoltado com Deus, com as pessoas, com o mundo. Qual o grande problema do mundo? É um mundo revoltado. Todo mundo revoltado com todo mundo, está todo mundo matando todo mundo. Parece que aonde que não tem fim. Culpando o mundo por tudo que acontece. Porque falta esse ingrediente, que é fundamental para as nossas experiências. A dor com amor traz maturidade, e a dor sem amor revolta e amargura. E olha, não são só as experiências ruins. Até porque quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, o conjunto da obra, não são só coisas ruins. Não é só a adversidade. Muitas vezes são bênçãos que Deus derrama na nossa vida. Se não tiver misturado com amor, não dá bom. Dá tudo errado. Deuteronômio 8. O povo foi abençoado como nunca foi abençoado na vida deles. Mas Deus faz um alerta. Quando vocês entrarem naquela terra que manda leite e mel, construírem casas boas, habitarem, né, terem do melhor, não se esqueçam de Deus. E não digam no vosso coração, a minha força e o meu braço adquiriram essas riquezas. E foi justamente isso que aconteceu. Bênção de Deus na vida de quem não é cheio do amor de Deus, é maldição. Porque vira o quê? Prosperidade com amor é gratidão, é humildade. A gente quer responder a Deus com gratidão no coração. A gente tem muito para oferecer, falar, Senhor, o Senhor me abençoou muito. É o que o Davi falava, quando ele ia responder a Deus com ofertas de gratidão, ele falava assim, ó, da tua mão todamos. Ele tinha tanta convicção de que tudo que ele tinha foi Deus que deu, que quando ele dava, ele falava assim, ó, Senhor, o Senhor está me dando, o Senhor está devolvendo. Da tua mão todamos. É uma expressão que muito forte no Antigo Testamento. A ideia que nós temos de que Deus derrama bênção na nossa vida. E estando cheio do amor de Deus, tudo coopera para o nosso crescimento. Nós vamos nos tornar mais humildes, mais dependentes de Deus, mais gratos. Isso vai se manifestar de uma forma concreta na nossa vida. Eu me lembro que uma vez, um membro que não está mais aqui, ele mudou, mas há mais de 10 anos atrás, com muita dificuldade, ia começar a construir a casa dele, não tinha os recursos. E aconteceu uma coisa que ele era advogado, tinha trabalhado em grandes escritórios em São Paulo. São experiências que o pastor acompanha na vida das pessoas. E era uma pessoa cheia do amor de Deus. Ele vivia bem próximo dele e sabia disso. E recebe um telefonema. Fala, olha, seguinte, você lembra aquela causa, grande escritório, grandes causas, mas que demoram anos para vir, né? Então, saiu. Nós temos que depositar na sua conta o dinheiro, há mais de 10 anos. Ele falou assim, mas quanto é? 200 mil reais. Dá um número da sua conta, por favor. O quê? O quê? Domingo de manhã ele vem falar comigo, fala, pastor, olha que benção. Eu estava esperando isso há tanto tempo, achei que não ia vir mais. Agora que eu vou construir a casa. Benção material, estou falando, gente. Não é pecado não, viu? Deus abençoa materialmente. Não é errado isso. Mas era tanta gratidão no coração. Eu lembro que ele queria o tesoureiro para dar 20 mil de dízimo. Ele falou, eu quero dar. Não, à noite, não. Ele tinha que expressar isso de uma forma concreta.
Sabe o que a gente fez? Comprou esse terreno. Custou exatamente 20 mil reais. Há mais de 10 anos atrás. Estou mostrando uma coisa. O dinheiro não é depositado aqui nessa igreja, não é guardado, é investido. Está aí o terreno. Vai ser feita ação social, projeto, muita coisa. Porque eu estou mostrando isso para vocês. Até as bênçãos de Deus, derramadas no coração, cheio do amor de Deus, ela redunda o quê? Em gratidão, em humildade, em consagração, em louvor. Quando não, o que gera? Ingratidão. Soberba. É porque eu sou bom. Eu gostei. Eu sou o cara. Eu faço, eu mereço, eu. Não experimenta as bênçãos, não há fruto na vida da pessoa. Então, meu querido, adversidade ou na prosperidade, se não há o amor de Deus, não dá bem. Não dá fruto. Não produz nada. Pior, produz orgulho, soberba, ingratidão. É quando nós passamos a reclamar de tudo, estamos bem, com saúde, nossos filhos estão bem, mas nós somos ingratos. Não está bom, insatisfeitos. Acordamos reclamando, vamos dormir reclamando. O que tem na nossa vida? Falta o amor de Deus, que transforma, que nos faz mais parecidos com Cristo, que era manso e humilde. Tudo vai cooperar para isso. As adversidades que Deus mandar na sua vida, as coisas que Ele der ou que Ele tirar, tudo coopera para o nosso bem. Por quê? Até mesmo as adversidades, o que elas fazem na nossa vida? Gente, não precisa ser muito santidade. Todo mundo sabe que as adversidades que Deus manda sobre a nossa vida nos quebranta e nos faz um vaso novo. Maturidade nos leva ao crescimento espiritual, consolo. Tem texto mais rico do que 2 Coríntios 1,4. Quando Paulo fala assim, olha, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação que nós somos contemplados por Deus. Tribulação. Deus transformando o mal em bem. Quer seja na adversidade, quer seja na prosperidade. Deus usa, todas as coisas cooperam. Você precisa ter, antes de tudo, convicção da ação de Deus. Se hoje Ele der ou tirar, se vier adversidade ou prosperidade, mais do que tudo, Paulo fala, eu rogo para que vocês conheçam a profundidade do amor de Deus. A largura, a altura e a profundidade, para serem plenos da plenitude de Deus. Aí, gente, aconteça o que acontecer, a gente pode, como diz o apóstolo, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Porque o grande ingrediente é esse. Então, na verdade, quando nós estamos endurecendo nas experiências dessa vida, nos amargurando, nos revoltando, nós temos que orar, Senhor, dá-me mais da Tua graça. O que foi dito para Paulo quando ele estava enfrentando aquela adversidade? Que a Bíblia diz que não fala qual é, a gente não sabe. Alguns dizem que é cegueira, alguma coisa está trazendo um impedimento para o ministério dele. Qual que foi a resposta de Jesus depois de ele orar? A minha graça te basta. Percebe? O amor de Deus carregado naquele coração. Você pode ficar cego, manco. Deus pode dar, tirar, fazer acontecer. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus transformando o mal em bem. Tudo coopera. A sinergia de Deus na nossa vida para o nosso próprio bem. E a Bíblia é rica. Todas as experiências que nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pessoas cheias do amor de Deus. Todas as experiências na vida eram transformadas e davam fruto. O que a gente tem que pedir então, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então Paulo, ele fala, agora eu me regozijo, sabe por quê? Senhor, tira de mim essa adversidade, mas se não, me dá mais da tua graça. O que a gente pede na adversidade é o que Paulo passou a pedir agora. Agora eu entendo, ele fala, me dá mais da tua graça. O que está faltando na minha vida, não é que Deus tire as adversidades da minha vida, me dê mais e mais graça, me capacite para enfrentá-las, porque por meio dessa multiforme sabedoria de Deus, entre prosperidades e adversidades, Ele vai nos moldando a imagem do seu Filho, para que no final, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. E é só por isso que você está aqui ainda, porque Deus quer te fazer
a imagem de seu Filho. Ele vai permitir adversidades e prosperidades. Tudo, sinergicamente, vai ser conduzido soberanamente para você ser transformado à imagem de seu Filho. 4 lições para você guardar no seu coração. Primeiro, a convicção que temos da ação de Deus. Tenha certeza, nada acontece na sua vida sem um propósito. Tudo coopera, como disse. A ideia do conjunto da ação, sinergia. Não foque isoladamente nos eventos da sua vida. Não se amargure com eles. Olhe no todo. O que Deus pode fazer. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Eu não sei o dia da manhã. A minha fé vai ser provada nessa hora, porque eu vou ter que confiar que tudo coopera para o bem. No fim, o benefício dessa ação, sermos transformados à imagem de seu Filho. Alvo dessa ação, aqueles que são amados e que amam. O amor de Deus, que excede todo entendimento, deve ser derramado no meu e no seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Pai, preparar o nosso coração, falar: Senhor, eu não sei o que me espera amanhã. De forma soberana, Deus vai conduzir a nossa história, entre adversidades e prosperidades, bênçãos que podem vir, lutas que devemos enfrentar ao longo dessa vida. Deus vai conduzir tudo isso para um propósito maior. Vamos fechar os nossos olhos e falar com esse Pai. Vou pedir para... Senhor Deus, nós estamos na Tua santa e bendita presença, Senhor, essa noite. Louvando, Senhor, esse Teu nome e só. Deixei até o fim. Lights will guide